e o Felipe assumir interinamente. E aí vamos ver se o Felipe consegue dar uma nova cara ao Vasco, ou se os técnicos que foram sondados, né? Estava vendo Pedrosa falar agora há pouco, o Vasco trabalha aí com pelo menos uns 4, 5 nomes. Aldair Helmo, Luiz Castro, Diniz, Carpini, são técnicos assim que já fizeram bons trabalhos, né? E podem fazer sucesso dirigindo a equipe do Vasco da Gama. Mas eu acho que se você tivesse um bom planejamento, hoje o Vasco já deveria ter apresentado um novo técnico para esse jogo contra o Operário. Eu não tenho acompanhado a Série B, não sei se o Operário é um ótimo time. Eu sei que o Vasco não está apresentando, embora tenha, na minha opinião, ontem, né, na minha opinião de torcedor, de apaixonado pelo clube, o Vasco tenha feito uma partida melhor do que a do Cruzeiro. Melhor tecnicamente, porque eu acho que o Vasco é melhor tecnicamente. Mas o Cruzeiro tinha uma aplicação tática, sabia mais ou menos o que fazer, só que não conseguia as finalizações. O Vasco finalizou bem mais, mas não foi eficiente, parando sempre nas boas defesas do Cássio. E no final, uma jogada de mais uma falha coletiva do Vasco, sai o gol da equipe do Cruzeiro, que bota o Cruzeiro lá em cima na tabela, joga o Vasco lá para baixo. Isso deixa a gente bem preocupado. Alguém está escrevendo aqui, fora Felipe Coutinho, jogador morto em campo. Bom, eu acho até que o Felipe Coutinho vem em evolução. Mas não dá para você ter no Vasco 2 jogadores que, somado, ganham aí mais de 3 milhões de reais por mês. E eles, somados, eles não fazem 20 gols numa temporada. Eu acho que é um dinheiro jogado fora outras contratações. Eu acho que, hoje mesmo, conversei com um amigo vascaíno, e eu falei, não, eu contrataria o Felipe Coutinho, mesmo não tendo a certeza que ele pudesse entregar. Eu acho que o grande erro foi o Pedrinho aceitar o que as exigências do Felipe Coutinho. Eu acho que, primeiro, ele não tem história no Vasco para exigir nada. Para ele, o retorno ao Vasco deveria ser maravilhoso, deveria ser a melhor coisa da vida dele, já que ele estava 14 anos fora do Brasil e queria muito, muito voltar ao Brasil, enfim. E o Vasco abriu as portas para que isso acontecesse. Daí ele exigir que o Vasco gaste mais 600 mil por mês com Alex Teixeira e Souza, aí é um absurdo. Então, a gente está falando aí de quase 4 milhões de reais com 4 jogadores que não fazem jus a esse salário. Se você for olhar ali os salários que ganham os grandes jogadores do Brasil, que produzem, vale a pena. Claro que não dá para ter uma folha com todos os jogadores do elenco ganhando salários altíssimos, mas está muito provado que o Vasco suporta, mesmo com toda a crise financeira, o Vasco suporta jogar 4 milhões de reais fora. E aí eu estou falando só desses 4. Se você olhar ali, tem Capasso, tem Esforça, o Jean Davi, enfim, uma outra galera que, somado, deve dar mais outro milhão, mais outro milhão. Enfim, está bem feio mesmo, assim. Eu acho que contrata, a cada 10 que contrata, um serve.
apesar do Vasco ter uma espinha dorsal, ter um time, ter uma equipe que me agrada. Não é o melhor time do Brasil, mas acho que se tivesse um camisa 10 como o Arrascaeta, um camisa 10 como Alan Patrick, e um atacante de lado de nível A, é certeza absoluta o Vasco estaria jogando melhor. Esse camisa 10 a gente acreditou lá atrás que pudesse ser o Payet, não foi. A gente acreditou de novo que pudesse ser o Felipe Coutinho e não está sendo. Embora haja uma evolução, né? E esses dias eu estava ouvindo aí, hoje tem muita gente falando de futebol, né? Eu respeito, não sou daqueles que acham que só quem jogou pode falar de futebol, pelo contrário, tem muita gente estudiosa, muita gente capacitada para falar de futebol, mas alguém estava falando que já começaram as tratativas para a renovação de contrato do Felipe Coutinho. Eu só quero saber o que ele vai exigir dessa vez, né? Acho que se eu tivesse do outro lado da mesa, eu também ia exigir que ele jogasse mais, que fizesse aí uns 20 gols pelo menos na temporada. Enfim, a temporada apenas começou, não é dizer que ele não vai fazer os gols, né, até o final, mas não está dando demonstração de que isso vai acontecer. No outro dia vieram me fazer uma fofoca de que no jogo contra o Ceará ele não foi, e aí estava jogando paddle ali no Vogue Square, enfim. Eu não quero me ater a isso, porque, primeiro, eu não tenho certeza se isso aconteceu. E segundo, que não é do meu feitio, está me metendo na vida pessoal das pessoas. Mas alguém veio me falar num tom de bravo mesmo, assim, de indignação, assim, com o Felipe Coutinho. Então, é um menino adorado pela torcida do Vasco, esperado, assim, de braços abertos pela torcida, e que, de alguma forma, está se queimando, ou pelas exigências, ou pelo mau futebol, ou talvez até por essa notícia que me falaram essa semana. Vocês sabem como é, né? Eu falo aqui direto. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se o Vasco estivesse ganhando de todo mundo, fosse líder do campeonato, tivesse sido campeão carioca, enfim. O atleta poderia fazer aquilo que ele quisesse, né? Mas essas indignações, elas são muito pertinentes a partir do momento que as coisas não vão bem e só o torcedor vascaíno é quem sofre. As conversas continuam, o Vasco, inclusive, apresentando o projeto de reforços para ele poder não chegar apenas com o elenco que tem no momento, que a diretoria já entende que é um elenco que pode jogar melhor. E eu acho que esse casamento, quando a gente fala de Pedrinho, Fernando Diniz, pela primeira vez na passagem do Pedrinho como presidente, ele vai poder escolher um treinador, caso se concretize essa situação, que ele realmente acredita no que ele acredita para futebol. Que é um treinador corajoso, que é um treinador que propõe jogo, que acredita nos atletas, que tem uma veia vencedora. Então, assim, a gente pode discutir muitas vezes aqui, pô, eu gosto ou não gosto? Tudo bem, cada um pode ter sua opinião sempre. Mas pela primeira vez, dentro da filosofia do que ele sempre pregou, ele vai conseguir contratar um treinador que faz parte dessa filosofia. O cara, ele não fazia. Para mim, ele contratou muito mais para proteger o Vasco, no sentido defensivo mesmo, do que realmente acreditar que o Vasco ia jogar bonito. Apesar do Carille ter prometido isso na entrevista coletiva, logo na primeira entrevista coletiva do Carille, a apresentação, eu falei, não mente pra mentiroso que ninguém vai acreditar nisso, que você vai jogar com posse de bola. Ninguém acredita nisso e tá aí dito e feito. Então, se a gente for olhar os últimos técnicos, o Rafael Paiva é um treinador interino que ele não escolheu também, que estava ali dentro de um contexto e seguiu assim dentro desse contexto porque ali era muito difícil em 2024 na troca da SAF naquele momento conturbado. E o Álvaro Pacheco também não foi ele. Quem escolheu foi a 777,
quando ainda comandava o Vasco da Gama. Ele demitiu? Demitiu, mas não foi escolha dele. Os dois treinadores que ele, pelo visto, vai escolher, Fábio Carille, deu muito errado, fora da filosofia, e agora o Fernando Diniz, que é a prioridade, que é com quem o Vasco vem conversando. Para quinta-feira, o Felipe vai treinar aí contra o Operário. Ele já até deu treino. O Vasco viajou hoje, inclusive, lá para Ponta Grossa. Mas eu acredito que esse anúncio, se concretizando essas negociações, seja feito após a partida. Seja com vitória, empate ou derrota. Se vencer, vai ser um anúncio de contratamos o técnico. Se perder, vai ser aquela cortina de fumaça que a gente já sabe que acontece também para mudar um pouco o foco da derrota. E se empatar, segue a vida, é a mesma coisa. Então, assim, as conversas estão acontecendo. Como a gente trouxe ontem aqui, o Diniz gosta muito do Vasco, acredita que ele pode potencializar jogadores, acredita que ele pode potencializar essas peças do Vasco da Gama, como, por exemplo, um Felipe Coutinho, que fez até um bom início de temporada, mas precisa mais de um jogo associativo para ele poder render, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, e vai ter um desafio muito grande, tanto o desafio de alta avaliação, de quem sabe se adaptar também às características do elenco e melhorar esse time do Vasco. A minha expectativa, eu acho que o Diniz vai mudar a temporada do Vasco da água pro vinho? Não, eu acho que a temporada do Vasco vai seguir o rumo dela de meio de tabela. Mas a gente tem que ver, esperar para ver o que vai acontecer. Pelo menos é dentro da filosofia da diretoria. Só para completar, né, eu conversei há pouco com uma pessoa que é ligada, que trabalha com o Fernando Diniz, essa pessoa me passou algumas situações, né, em relação a essas conversas com o Vasco. O Fernando Diniz ele foi procurado pelo Santos também e pelo Vasco. O Santos ele descartou, né, por conta da situação política e por algumas situações. Ele topou as conversas com o Vasco, porque ele gosta muito do Vasco e ele entende que com o Pedrinho do Vasco ele vai ter uma sintonia, uma espécie de parceria ali, ele vai ter um mandatário que vai ser um parceiro dele, um cara respaldo que também, né, Raíza? Dá para falar em respaldo, né? Exatamente. Me citaram a experiência que ele teve com o outro Pedrinho, que é o Pedrinho do Cruzeiro, como uma experiência muito ruim nesse quesito de gestão, de parceria e etc. Que na visão do Fernando Diniz não funcionou, não foi bacana, e ele entende que com o Pedrinho do Vasco isso vai ser diferente, que ele vai ser, tem a possibilidade de ser um parceiro, de estarem ali juntos num projeto. Questão financeira não vai ser muito problema. Inclusive, essa pessoa me falou, a partir do momento que o Fernando Diniz topa conversar com o Vasco, ele sabe que vai precisar baixar o patamar salarial dele. Claro que as conversas precisam caminhar para algo que fique bom para os dois lados, mas o Fernando Diniz sabe que o patamar salarial dele neste momento precisa ser mais baixo, né, caso ele realmente acerte com o Vasco. Essa pessoa me passou que o Diniz está realmente procurando um projeto onde ele acredita que vai poder trabalhar junto com a direção, um projeto que tem ali uma visão de médio a longo prazo, e ele entende que pode fazer isso hoje com o Vasco da Gama. E aí essa pessoa também me disse que entre hoje e amanhã a gente deve ter aí novidades em relação a essas conversas, a essa negociação que está em curso, Ilan. E para complementar, Raíza, só o que você disse, o Felipe também é um fã, confesso, do Fernando Diniz e vice-versa. O Felipe, ele gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, é um cara de campo, é o diretor técnico do Vasco na atualidade e que vai comandar o time, então ele tá ali todo dia, ele pelo menos, sabe aquele auxiliar permanente que o Marcão é? Não é o caso do Felipe. O Felipe é diretor, coordenador técnico, mas ele também pode passar essas informações de ter acompanhado essa equipe desde o ano passado, para esse ano também. E isso aí que a Raíza falou foi crucial. O que me passaram também foi o seguinte: lá no Cruzeiro, ele não teve o respaldo e, para não usar a palavra mentira, prometeram uma coisa para ele e não cumpriram. Tanto é que o Fernando Diniz só não foi demitido porque ele deu chilique na coletiva. Porque as pessoas iam quebrar uma promessa que tinham feito para ele, que é dar tempo de trabalho. Se você está contratando o Fernando Diniz, meu amigo, você tem que dar duas coisas para ele: tempo de trabalho e um pouco mais de material humano, porque senão ele não consegue implementar o estilo de jogo dele. E vale lembrar, eu sempre digo isso aqui, o Vasco não está no Mundial, então vai ter um mês para trabalhar nesse mês de junho para julho. A sensação que eu fiquei aqui no Cruzeiro, botaram ele, contrataram para ele fazer uma mágica e falaram assim, resolve o nosso problema aí. E no Santos, se fizessem essa contratação, seria da mesma forma, ó, traz o Diniz, que ele resolveu um problema lá com um time que não era grande coisa no Fluminense, resolve o nosso problema aí. Se der errado em 3 jogos,
começa a maluquice nos bastidores. E no Vasco, eu acho que ele enxerga claramente que o Pedrinho tá chamando para ele falar o seguinte, ó, vamos resolver esse problema juntos. Isso. Eu vou te ajudar, eu vou te dar respaldo e eu vou ser uma sustentação para você. Só que tem um outro lado aí, Pedrosa. O Pedrinho contratando o Diniz, e eu insisto, eu acho que há, né, a minha observação, você sabe mais disso do que eu, mas a minha observação da reação dos vascaínos nas redes sociais, eu acho que há pelo menos metade dos vascaínos absolutamente pessimistas em relação à vinda do Diniz. O Pedrinho, quando traz um treinador que, no mínimo, divide ao meio a torcida, ele está trazendo muito para ele essa responsabilidade de falar o seguinte, ó, eu é que estou garantindo esse cara aqui. Mas né? quem viria... O Pedrinho aguenta isso aí? Aguenta por um quem longo prazo? viria e que não causaria a divisão de opinião? Ancelotti. Dentro... Não. É isso que a gente sempre fala. Jorge Jesus, Jorge rapaz. Jesus. Dentro, tem que ser dentro da realidade do Vasco. Dorival, o Vasco tentou o não tem Dorival. condição. Não, o Dorival não viria, é isso. Ele não viria. aceitaria. Fato. Eu ficaria Sim, mas o Vasco incomodado não com o tentou, Jorge né? Jesus no Não, Vasco. o Dorival tava empregado já quando o Vasco ficou sem treinador, né? Já tava acertado com o Corinthians. Tava conversando, tava Não, resolvido, tava acertado né? já. Tanto é que no domingo o Dorival esteve no Maracanã e o Carille caiu. Então, assim, tava acertado. O ponto é o seguinte, eu vou repetir aqui. Se ele tem peito ou não para tomar essa decisão, pelo menos, dentro do que ele sempre pregou de filosofia de jogo, ele está contratando um treinador que se encaixa com o que ele pregou. É esse que é o ponto. Eu tô achando que tá demorando. Ele Pedrosa. tá batendo... Não tá acho que demorando, porque o não. Diniz costuma resolver rápido isso aí. Não, acho que não tá É o demorando. quê? não. Dinheiro isso aí? A gente tá na terça. Mas ele é foi- Não, tá demorando assim. Desde que a gente sabe que o Vasco quer o Diniz, foi anteontem à noite, estamos terminando o dia da terça-feira. Mas eu acho que é muito mais uma questão de, como a Raiz até trouxe É aqui... grana? Não sei se é grana, mas é acertar pouquíssimos detalhes e eles vão esperar o jogo da Copa do Brasil. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com um giro de informações do Vasco da Gama. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.